Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho vivenciado diariamente. Queria compartilhar o texto de Hebreus 13, versículo 5, a parte B, que diz assim: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esse é um versículo encorajador, que nos ajuda naqueles momentos em que nós nos perguntamos se Deus realmente vai cumprir as suas promessas a nosso respeito ou se ele quer cumprir as suas promessas a nosso respeito, né? Eu imagino que assim como eu, você também tenha momentos de medo e temor. E como é ruim sentir medo, né? Embora ele também tenha uma função protetiva, né? Normalmente o medo ele nos paralisa, ele rouba as nossas forças, ele embaça a nossa visão, né? Ele dá muitas vezes lugar à ansiedade e até ao pânico, né? Nesses dias atuais que a gente vem vivendo, né, de pandemia, onde a gente enxerga o que está acontecendo no mundo, mas principalmente aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? A tristeza de ver que alguns simplesmente são indiferentes, né? Que estão vivendo a vida normalmente, e ao mesmo tempo a tristeza de ver aqueles que estão sendo devastados por essa doença, né, roubados, né, tendo familiares doentes, né, alguns perdendo seus familiares, né, vendo a luta de cada um para sobreviver, né, eu percebo que o medo ele tem tentado ocupar espaço na minha e na sua mente, né? Então, o que tem acontecido, né? Muito medo de adoecer, de se contaminar, muito medo de ficar um perto do outro, né? Medo de sofrer, medo de contaminar o outro, de perder alguém da família, medo dessa pandemia não acabar, medo, né, em relação aos nossos amigos, né? Medo do desemprego, medo do futuro, da economia, como é que eu vou pagar as minhas contas, medo que os meus pais se contaminem, medo de passar por alguma tristeza, né? São tantas coisas que vão permeando o dia a dia, né? Querendo ocupar a mente da gente, né? Mas para alguns isso parece demais, né? Parece demais, olha que exagero, né? Eu admiro de fato aquelas pessoas que são corajosas, que não têm medo de nada, que são otimistas, mas eu já compreendi que muitas vezes Deus permite que a gente vivencie algumas situações, que a gente experimente, passe por algumas situações ou experimente alguns sentimentos, né? Porque Ele quer gerar em nós algo novo, algo maior. Até mesmo que a gente possa sentir a dor do outro, que é a empatia. É diferente, a empatia é diferente de você ter compaixão, porque a compaixão é algo de fora. Você olha o outro, você se compadece do que o outro está passando, né? E a empatia não, é quando você sente a dor do outro, né? Então, eu tenho experimentado muitos dias de choro, muitas alegrias também, né? Com a vitória de muitas pessoas, mas isso mexe com a gente, né? A gente que é ser humano mexe, né? Então Deus tem permitido isso, né? Para que eu possa e para que você possa sentir a dor do outro, né? O próprio Jesus, se a gente for analisar, ele nos ensinou isso com a sua vida e com a sua morte, né? Por amor, por compaixão, né? Ele veio a esse mundo com um propósito, né? Mas por empatia, né? Ele sentiu a dor que a gente sente. Ele sentiu, ele passou por fome, ele teve sede, né? Ele passou por angústias, ele se irritou, mas também ele também demonstrou medo e angústia na cruz, quando ele declarou Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Ali ele estava dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Ele já sabia o que ia acontecer, ele tinha essa consciência, né? Mas mesmo tendo essa consciência, era doloroso demais para ele. E ele sabia, né, o sofrimento que o homem, o ser humano, experimentaria, né? Então, o que eu aprendo com Jesus? Eu aprendo que mesmo em algo
em meio a algo grande, a algo desolador, eu posso confiar na promessa de cuidado e atenção de Deus, pois Ele nunca mente, né? Ele disse o quê? Eu não te desampararei, eu não te abandonarei. Da sua boca, da boca de Deus, só sai verdade. E Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Jesus sabia que o Pai estava lá, naquele momento de desolação, aquele momento de angústia, aquele momento de dor, aquele momento de solidão, né? Ele sabia que Deus estava junto dele. Ele sabia que Deus estava enxergando, né, os seus sentimentos, os seus temores, as suas dores. Ele não perdeu, em nenhum momento ele perdeu de vista tudo aquilo que Jesus estava passando. Mas uma coisa Jesus fez, ele não deixou a sua mente ser dividida. Ele sabia que ele podia confiar e ele não duvidou. Assim, é conosco também. Por mais solitário ou com medo que a gente se sinta, Deus está presente. E não há 1 milhão de quilômetros de distância que possam nos separar. Não existe. Ele está presente. Às vezes a gente se sente só, às vezes a gente sente medo, mas nós precisamos confiar que Ele está presente. Precisamos também entender que a manifestação da presença de Deus ocorre de 2 formas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho aprendido, né? A primeira forma é o fato de Deus ser onipresente. O salmista dizia em Salmo 139:8, que se eu subir ao céu, tu aí estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Isso quer dizer que independente de como você e eu nos sintamos ou do que venha a acontecer, Deus está conosco. A gente acreditando ou não acreditando, a gente esperando ou não esperando, a gente temendo ou não temendo, isso é fato. Deus está conosco e Ele está com você. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Ele está com você. A outra forma é a presença manifesta de Deus. É a presença manifesta. Manifestar-se significa sair do invisível e entrar no visível. Sair do que não é ouvido e entrar naquilo que é ouvido. Sair do desconhecido e entrar no conhecido. É quando Deus se torna real aos nossos sentidos. A gente sente a presença de Deus e que pode acontecer em qualquer situação, né? Durante uma oração, durante um louvor, durante uma atividade comum do dia a dia, num momento de dificuldade, você sentir a presença manifesta de Deus. Eu creio que Jesus tinha a convicção de que Deus estava com ele. Mas além dele ter a convicção, porque ele sabia que Deus não era homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, ele também sentiu a presença de Deus. Por isso é que ele pôde ir até o fim, morte de cruz, sentiu tudo, mas porque ele sentia a presença de Deus, cuidando de todas as coisas e cumprindo a sua vontade naquele momento. Então, resumindo, né, tenha a convicção de que Ele está com você. Nos momentos de medo, nos momentos de angústia, nos momentos de temor, tenha a convicção de que Ele está com você. Independente de que, se você vai sentir ou não a presença manifesta dele, Ele está lá. Então confie, relaxe, Deus está com você e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a seu respeito. Se você andar sobre as águas, ele estará com você. Se você andar sobre o fogo, Ele também estará com você. Nos momentos de luta, de medo, nos momentos de temor, Ele está com você. E Ele não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Amém? Olha só, relaxe, você pode se tranquilizar.
com a onipresença do Senhor. Aos que buscam a Deus, de todo o coração, Ele vai se revelar. Vamos orar? Pai querido, eu te dou graças, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela sua doação. E eu peço a Deus que nesse momento, o Senhor alcance, Senhor, o coração e a mente daqueles que estão sofrendo, Senhor. Eu não os conheço, mas Tu conheces. Eu não sei o que estão passando, mas Tu sabes, ó Pai. E como a fé é um dom, é um presente seu, eu peço a Deus que o Senhor derrame fé e convicção no coração de cada uma dessas pessoas e que elas venham experimentar a Tua presença manifesta e o cuidado, o Teu amor, a Tua atenção e a segurança que há em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Beijo grande para vocês, queridos.